O Final Level Cast está de volta para mais um episódio. Hoje estou aqui acompanhado dos queridíssimos Rodrigo Coelho, Mass Effect. Como vocês estão, gente? Tô maravilhado, na verdade. Eu tô, ao mesmo tempo, dentro do título do episódio aqui, né, de abandonando alguns games, mas não por vontade própria, só porque tem muita coisa saindo, e por outro lado, tem muita coisa boa saindo, então eu estou maravilhado. É assim que estou, jogadão. Eu admiro muito o Coelho. Ele é uma meta de vida pra mim, uma pessoa assim, otimista. O espírito evoluído, né? É, ele tem isso. Eu tava aqui meio triste, em posição fetal, pensando em todos os games que eu queria jogar e não joguei. E o Coelho, eu estou feliz porque tem jogos aí. Então, assim, eu não vou falar como que eu tô. Vou falar parabéns, seja igual o Coelho. Assim como eu queria ser também. Pois é, né? A gente tava conversando aqui antes de começar a gravar, né? Que essa pauta, ela nasceu de uma conversa que eu tava tendo com o Cardoso. Até uma pena que ele não esteja aqui gravando hoje com a gente, ele não pode estar aqui. Sobre essa coisa da gente abandonar jogo no meio do caminho e tal. E, cara, são tantas razões que podem levar você a dropar, né? Um jogo, como no popular, dropar, né? Que acho que a gente chegou à conclusão que tava uma conversa, sabe? Tipo, acho que todos nós aqui já passamos por isso em algum momento, né? De tipo, sei lá, ou porque tem muito jogo pra jogar, ou porque, sei lá, você não tá muito legal naquele momento, ou aquele jogo não clicou com você, né? Tipo, a gente já falou muito sobre isso aqui, inclusive o backlog que a gente conversou no ano passado, né? Naquele episódio com a Bruna, ele nasce um pouco dessa combinação de fatores, né, Márcia? Eu acho que esse episódio, ele é um a mais, assim, pra complementar a questão do backlog. Eu acho que tem alguns pontos em comum, mas tem umas outras questões também extras. Mais filosóficas. Isso, o Coelho, olha, ele chega e ele traz uma luz, assim. Isso é a serenidade de Rodrigo incrível. Coelho. É, exatamente. Igual no caso do backlog, muita coisa, né, a gente vai acumulando, enfim, tudo que a gente discutiu lá. No episódio de hoje, eu acho que vai ter uma coisa muito mais interna da gente, uma coisa mais, assim, filosófica mesmo, a respeito. É, tiveram muitos momentos, muitos não, mas alguns momentos na vida que, mesmo a gente amando muitos videogames, a gente se afastou deles, talvez por completo. Eu não sei se vocês já passaram por isso, assim. Eu estou quase nesse momento. Eu tô assim, todo dia eu me puxo de volta e vem aqui, você vai jogar um jogo sim. Aí eu jogo um jogo a cada, sei lá, 3 semanas. Da Devolver. Não, o último não foi. O último que eu joguei, tipo, muito feliz não foi. Desculpa, Devolver, desculpa. Mas tá um pouco complicado, assim. Não tem como, né, nesse momento a gente não entrar no quesito pandemia, enfim, mas existe todo um aspecto mental neste momento. Acredito que se não for pra todas as pessoas, pra maioria das pessoas que existem no mundo, existe uma coisa acontecendo no mundo, não sei exatamente o que, mas essa coisa acontecendo, ela tá mexendo muito com a cabeça da gente e com os nossos interesses, a forma que a gente lida com o lazer e etc. Então, a gente tem esse outro lado. Cara, você falou da pandemia, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre isso em relação aos games, tipo, tô cansado, eu vi threads no Twitter esses dias mesmo sobre isso, e talvez uma das coisas que a gente pode conversar aqui é que, cara, no início a indústria de games, ela bombou pra caramba por causa da pandemia, né, em 2020 ali, e era o escapismo. Só que agora a gente tá em 2021 e ninguém aguenta mais viver do escapismo, né, cara? Você quer viver a vida real um pouco, né? Sim, é verdade. A estafa, né, cara, de você tá isolado. Cara, tudo na vida cansa um pouco, né? Acho que quando você tem a sua vida normal, fora dessa realidade terrível que é o isolamento social por conta da pandemia, você tem outras formas de lazer, outras formas de se distrair, que não apenas videogame. Você vai ao cinema, você sai com seus amigos, você vai numa festa, você vai num show. E, putz, a gente chegou num ponto em que até o show era dentro do jogo de videogame, né? Como aconteceu com o show do Travis Scott, né, dentro do Fortnite e tal. E teve o clipe do Post Malone, né, em homenagem lá aos 25 anos de Pokémon. Então, assim, tá tudo 100% digital, né? Das reuniões de família até o show da sua banda favorita. Sim. Então, acho que isso gera um cansaço, né, cara? É, o que o Coelho falou, assim, antes te sugava pra dentro, né, com algumas pessoas pode estar agora te jogando pra fora, assim. Eu acho que, assim, claro que tem essa questão também, mas eu acho que também é um pouco aquele sentimento, como acredito eu, espero eu, que, né, tá todo mundo, na medida do possível, só dentro de casa, por mais que você ainda tenha sua rotina de trabalho, de outros afazeres, é meio que aquela sensação de quando você, sei lá, fica muitos dias à toa em casa. Sim. Meio que você já fez tudo que tinha pra fazer. Então, aqueles estímulos que eram super legais, chega uma hora que, tipo, é a única coisa que tem pra fazer. Então, chega uma hora que não é mais tão legal, Sim. né? É, acho que varia muito de perfil pra perfil também, né? Algumas pessoas se incomodam menos, outras pessoas até têm o videogame realmente como seu único passatempo e, por consequência, seu favorito. Mas acho que a gente vai conversar bastante sobre isso
isso aqui, né? A gente tem muito papo pra falar, eu acho, e a gente não vai chegar aqui numa resposta de por que abandonamos os games, a gente vai contar um pouco da nossa experiência, né? Eu acho que, espero, né, que algumas pessoas se identifiquem e o papo seja legal, mas acho que vale a gente também frisar, né, já que a gente tá falando de pandemia, eu acho que é muito importante, né, Coelho, a gente também vem conversando bastante sobre isso, lembrar as pessoas de que, gente, a pandemia ainda está acontecendo, né? Então, fiquem em casa, joguem seus videogames e quando você cansar, você ouve um podcast, vai ver um Big Brother, sei lá, sabe? Mas respeitem ainda, não tá muito fácil, a gente sabe que não tá fácil. Putz, há um ano a gente tava aqui falando no podcast exatamente essas palavras aqui, né? Pra você ficar em casa, respeitar. Claro que se você precisa sair, você não tem jeito, mas se você pode ficar em casa, fique em casa, né, Coelho? Cara, o mais assustador é que chegamos no pior ponto da pandemia um ano depois, né? Ninguém imaginava que a gente ia estar pior do que tava Exatamente. ano passado, né? Isso é inacreditável, isso é realmente uma coisa que... Às vezes eu fico pensando quando a gente lá no início achou que isso ia durar um mês, assim. Nossa, cara, doce ilusão. Né? O capeta tava lá no inferno, assim, ó. Olha esses otários. Cascando o bico, nossa. Pois é. Então, gente, respeitem a pandemia, fiquem em casa, passe o álcool na mão, usa máscara. Agora mudou a máscara, né? Agora é aquela que eu não lembro o nome agora. PFF2. Exatamente, usem a máscara adequada. E a gente vai partir pro nosso papo, mas antes a gente vai fazer mais uma vez uma leitura de perguntas. Não sei qual é o nome disso. Nosso Final Level Cast responde, né? Vamos embora pra esse quadro novo aí, maravilhoso. Vamos, que hoje eu vou participar. Não, mas o Cardoso não vai participar, o que reforça aí, ó. Engraçado, né? Engraçado, o Cardoso não tá aqui hoje, que coisa. Reforça a mitologia aí do Final Level Cast, mas vamos lá, vamos embora pra esse quadro aí. Pois é, o quadro do Final Level Cast Responde tá de volta. Se você tá acompanhando o nosso grupo lá do Telegram, você tá ligado, né? Eu mandei a mensagenzinha lá, falei da hashtag do Final Level Cast Responde, que no caso dessa vez foi FLC Responde 2, né? E aí a gente vai fazer um terceiro e um quarto e tal, e aí vocês vão poder mandar as suas perguntas, suas dúvidas aí, e a gente vai tentar responder aqui da melhor forma possível. Hoje o Coelho tá aqui com a gente, olha aí o Coelho. Isso aí, Tá galera. só? Tamo aqui agora, vou poder responder as perguntas que vocês fizeram pra mim da última vez. Maravilhoso. Então, olha só. A primeira pergunta aqui, cara, que a gente vai ler, na verdade, ela foi uma pergunta da última vez que a gente fez o quadro, que era uma pergunta pro Coelho, mas como o Coelho não tava, a gente acabou não fazendo. Então, vou fazer aqui agora. Então vamos. Olha só. O João Freire Coelho pergunta, essa é especialmente pro menino Coelho. O que você espera do Apex Legends no Nintendo Switch? Essa pergunta é boa, né? Porque, na verdade, agora ele já lançou, eu vou poder até responder além. Quando eles anunciaram o Apex pro Switch, eles falaram que era a Panic Button que tava desenvolvendo, eu falei, pô, Panic Button é a empresa que trouxe o Doom Eternal, trouxe o Doom, os caras são os mais tops pra conseguir portar os jogos pra Nintendo Switch, então eu tava esperando o melhor do Apex Legends. E aí ele me decepcionou um pouco, eu acho que foi o pior port que eu já vi a Panic Button no Nintendo Switch. Nossa! Assim, isso não significa que o jogo tá ruim, o jogo tá maneiro assim de jogar, ele tá rodando a 30 frames por segundo, eu achei que ele ia tá rodando a 60 frames por segundo, porque os caras em altas entrevistas falaram, não, ele vai tá rodando sem perder nada pras outras plataformas, não sei o que. E assim, visualmente eu não me importo muito, mas em termos de frames por segundo, eu achei que pela natureza do jogo eles iam manter 60 frames por segundo e fazendo cortes em outros lugares. Mas não, eles colocaram 30 e ainda assim tiveram muito mais cortes em outros lugares do que eu esperava. E o jogo tá bem bacana, tá dando pra jogar tranquilo e é uma ótima adição à biblioteca do Nintendo Switch, ainda mais porque ele é gratuito, você não precisa comprar ele de cara. Então, somente as pessoas que realmente curtiram vão gastar dinheiro no jogo e tal. Justo. Mas eu esperava mais. Muito obrigado pela pergunta. Bom, eu vou ler agora a pergunta do Eduardo, entre parênteses, do Cachorro, que ele perguntou: conforme os gráficos vão ficando mais próximos da realidade, isso vem com alguns custos que muita gente não percebe. Time mais caro e maior tempo de produção, dando espaço para cada vez mais remakes e remasters, entre outros. Como vocês veem essa balança entre jogabilidade versus gráficos? E estamos chegando no limite onde nós, consumidores, podemos arcar? Cara, essa pergunta é legal, né? É mais uma pergunta que dá quase um episódio, né? É verdade. Ele faz duas perguntas que vão pra caminhos diferentes, né? Dessa coisa do limite de quanto a gente pode arcar e a coisa da balança entre jogabilidade e gráfico. Eu acho que se você olhar, assim, pegando principalmente com o boom dos indies que aconteceu no final da década retrasada, na verdade já, né? Eu acho que gráfico se tornou uma coisa que, tipo, nem sempre o gráfico mais, não sei o que, vai, tipo, pesar tanto no fim das contas na produção de um jogo, sabe? Não necessariamente um jogo que vai ter o fotorrealismo vai ser um jogo com um escopo maior do que um jogo mais cartunesco, sabe? A gente vê, por exemplo, o
o Hellblade, né? Que é um jogo com fotorrealismo inacreditável. E ele é um jogo curtinho, um jogo, né? Tipo, indie e tudo mais. Então, é difícil essa pergunta, cara. Eu tô aqui falando e eu tô vendo que é difícil responder, assim, de como a gente vê essa balança, né? E essa coisa do limite tá ficando cada vez mais difícil. Você vê que os jogos aumentaram de preço lá fora, não apenas aqui. Obviamente, acabou refletindo muito aqui. E no fim das contas, a gente falou um pouco isso naquele episódio sobre o crunch da indústria, né? Que cada vez mais as demandas estão crescendo, cada vez mais os profissionais estão sobrecarregados e por isso o custo de produção deveria aumentar, mas ele acaba não aumentando tanto assim e acaba sobrecarregando os funcionários. Então, tipo, é um diálogo que dá muito papo, sabe? Uhum. É. Cara, primeiro eu quero agradecer o Duca, ele faz uns vídeos muito legais, então parabéns aí, Duca, show. Mas, cara, eu acabei de responder na pergunta anterior, né? Eu falei que eu não me importava dos gráficos estarem borrados e não realistas no Apex Legends desde que tivesse a 60 frames por segundo. Isso é porque eu me importo muito mais com a fluidez do jogo do que com a fidelidade dele, né? Então, sinceramente, a balança pra mim pesa muito mais pra um lado do que pra outro. Pois é. Obrigado aí, Eduardo, cara, por ter mandado a pergunta. Pergunta legal, cara. Se a gente tivesse mais tempo, a gente talvez transformasse isso aqui até num episódio, cara. Isso é um papo legal. O Felipe também mandou uma pergunta pra gente aqui, cara, falando qual jogo da Nintendo vocês gostariam de ver em versão mobile e como seria esse jogo. Interessante essa. Vocês têm algum em mente, assim, rápido? Eu tenho, mas não é exatamente da Nintendo. Tá, é da Nintendo, que é o Pokémon Trading Card Game, cara. Eu já falei aqui e eu gostaria muito que ele chegasse nos celulares, porque ele é um jogo que roda no navegador, no aplicativo, pra PC, ele tem pra tablet, mas não tem pra celular. Eu acho que a Nintendo, ela podia adaptar esse jogo pra celular e fazer um rework desse jogo que, cara, Pokémon Trading Card faz muito sucesso, gente. Se isso estivesse rodando em qualquer celular por aí, a Nintendo ia ganhar uma grana. Eu acho que eles estão dando mole com isso daí há muito tempo já. É, cara, com certeza. Eu acho que encaixaria perfeitamente. Esse mais do que qualquer outro. Eu não jogo tanto assim em mobile, então eu não sinto muita falta disso não, cara. Eu queria que a Nintendo desse, de repente, acesso aos aplicativos que ela tem do Nintendinho, do Super Nintendo, via nuvem, ou sei lá, baixar um aplicativo mesmo, um aplicativo Nintendo. Aí quem tem o Nintendo Switch Online pode jogar esses aplicativozinhos desses jogos que a galera já joga em emulador no celular, só que oficialmente. Isso seria legal. Isso aí eu acharia bastante interessante. E que a Nintendo olhe um pouco pra gente também, né? Porque o Dr. Mario, por exemplo, saiu pra celular e até hoje ele não foi localizado pra cá, assim. Você tem que fazer a gambiarra lá de logar na Apple Store americana pra conseguir baixar o jogo, porque não tem disponível aqui na nossa região. Tem também aquele RPG Dragalia Lost, é isso o nome? É, Dragalia Lost, japonês. Também não tem aqui. Ele tem em inglês, ele tem nos Estados Unidos, mas ele não tem aqui na App Store brasileira. Só na gambiarra também pra você jogar. Então também não adianta sair e não vir pra cá, né, dona Nintendo? A próxima também é pro Coelho, nossa celebridade aqui. Olha nossa só senhora, eu tô popular hoje. A Flávia Carolina. Aliás, a Flávia Carolina é uma fofa. Ela mandou pergunta pra mim, ela mandou uma pergunta pra Márcia no outro episódio também, e teve essa do Coelho que a gente não leu porque o Coelho não tava, então a gente guardou aqui. A Flávia Carolina pergunta: Coelho, qual jogo de outra plataforma você teria muita vontade de jogar no Switch? Flávia, muito obrigado pela pergunta. E assim, a coisa que eu peço desde o início do Nintendo Switch é um jogo que pra mim era básico dele estar no Switch. É um jogo que pra muitas pessoas é tipo assim, caraca, cara, eu não aguento mais esse jogo. Mas eu amo jogar com meus irmãos e é o meu guilty pleasure, que é Call of Duty. Eu adoro Call of Duty, cara. A gente teve um FIFA, um Call of Duty, a gente tá aqui. Pois é, cara. E essa que é a questão. É o jogo que eu tenho de me conectar com meus irmãos. Que meus irmãos, eles só jogam isso. Eles não jogam videogame. Eles jogam Call of Duty ou FIFA também, né? Mas eu sinto muita falta disso no Nintendo Switch. Porque é a minha plataforma preferida e o jogo que os meus irmãos se interessam de jogar comigo não tem nela. Então, meus irmãos não jogam Switch comigo. Muito triste. Simplesmente. Eu queria muito, cara, que viesse. De verdade mesmo. Olha, eu sei que essa pergunta não foi pra mim, mas eu vou dizer um que eu gostaria que... Gente, é muito simples. É o Symphony of the Night. Só isso. É só isso que eu queria. Ele não tá no Switch, o Symphony of the Night. Tá no Switch, Coelho? Por favor, diz pra mim que tá e eu sou burro e não sei. Não, Symphony of the Night não tá no Switch. O que custa, gente? E sabe esse é o revoltante até, Dan. Você vai concordar comigo. Kingdom Hearts. Como é que Kingdom Hearts não tá no Switch ainda, cara? Pô, teve um joguinho de música do Kingdom Hearts pro Switch, não tem o Kingdom Hearts, né? E olha que o joguinho de música é um jogo sobre as memórias dos jogos passados que não estão nas plataformas da Nintendo. Só dos do 3DS, né? Mas, tipo, não dá pra entender. Muito triste, muito triste. Bom, eu não tenho nenhum não, gente. Sinceridades, né? Tudo que eu quero já tá lá no Switch, é isso. Então, tranquilo. Márcia é uma consumidora satisfeita. Consumo consciente. Esse episódio eu tô super... tô tranquilo, tô de boa. Bom, deixa eu ler a pergunta
do Tião Diniz também, que ele mandou: se vocês tivessem que escolher somente um jogo para jogar em 2021, lançado em 2021, qual seria? Muito específico, isso é muito específico. Olha, o meu é o Bowser's Fury, gente. Eu não tenho muito nem o que pensar. Eu amei esse jogo. Gente, eu vou escolher um jogo que eu não joguei ainda na gravação desse episódio, mas eu sei que vai ser esse. Gente, achei ousado. Eu já até sei. Monster Hunter, vai. Ah, exatamente. Monster Hunter Rise, cara. Eu sou gado de Monster Hunter, cara. E o Rise pela demo tá o fino do fino. Eu li uma parte da análise da Eurogamer que dizia: este é o melhor jogo de Nintendo Switch desde Breath of the Wild. Eu falei, caraca. Aí pronto, né? Aí já pegou com ele. Já... Tá bom. É uma franquia que eu gosto. Tudo bem que a IGN da França deu 7 pro jogo, mas eu prefiro acreditar na Eurogamer. Eu quero acreditar. E você, Márcia? Tem algum... Gente, eu joguei um jogo esse ano só, então assim... Ai, meu Deus, chorando muito. É o Little Nightmares 2. É o único jogo que eu joguei esse ano, que saiu esse ano. Escolheu um fofinho, mas pô. Olha, o Coelho apelou pra um que nem saiu ainda no momento dessa gravação. Então você pode fantasiar. Gente, não sei. Não tem esse espírito aventureiro igual o Coelho, não. Eu sou pé no chão. Tá respondido, então. Vamos de Little Nightmares 2 que eu joguei. Gostei muito, achei muito legal. Tô aqui, meu Deus, que jogo legal. Então, se eu pudesse esquecer e jogar novamente todas as vezes, seria isso. Tá certo. Agora eu quero responder, cara, a pergunta, ou melhor, quero jogar aqui pra mesa. A pergunta do Gabriel Moraes. Gabriel, muito obrigado. E ele perguntou o seguinte: qual a trilha sonora de jogos que mais marcou a vida de vocês? Meu Deus. Nossa, essa pergunta é capciosa, mas eu acho que eu tenho uma resposta não óbvia. Tem várias, né? Manda. Eu não vou pelo óbvio de Super Mario e Zelda, tá? Eu vou no Final Fantasy Crystal Chronicles. Essa é a trilha sonora que depois de Mario e Zelda, eu acho que mais me marcou. E é um jogo aleatório que poucas pessoas jogaram. Mas, meu Deus, como eu ouço essa trilha sonora até hoje. E esse é um jogo de, sei lá, 2002. Faz 20 anos que esse jogo lançou. Muito bom. Meu Deus do céu. E a trilha sonora dele é simplesmente um deleite pros meus ouvidos. Eu amo muito. Então me marcou pra caramba. Você, Márcia, tem alguma? Poxa, eu acho que Celeste. Não sei nem se é a que eu mais gosto, mas é a que me fez ouvir uma trilha sonora fora do jogo. E foi quem me trouxe o gosto por ouvir trilhas sonoras de jogo. Então eu tenho muito carinho por ela. Ah, realmente é muito boa. Cara, a minha é tão óbvio, né? Mas é que eu não consigo. Pra mim, a trilha sonora da primeira geração de Pokémon, ela é a que definitivamente mais me marcou, assim. Inclusive, recentemente eu tava escrevendo um roteiro, né, pro meu canal. Olha aí, ó, vai ter vídeo. Né? Spoiler aqui pra quem tá ouvindo o Final Fantasy, o vídeo é sobre Pokémon, olha aí. Eu tava trabalhando nesse roteiro e eu gosto de trabalhar ouvindo trilha sonora. E eu tava escutando que tem um artista chamado Braxton Burks, que ele faz umas versões reorquestradas de trilhas sonoras famosas, assim. Mas principalmente de videogame, ele pega algumas. E ele ficou famoso por causa das de Pokémon. E, cara, ele tem um álbum, se você procurar no Spotify, ele reorquestrou vários jogos Pokémon, mas as versões que ele fez dos primeiros jogos, cara, é de pegar, assim, na nostalgia e dar um soco em você, sabe? É muito bom, muito bonito. Recomendo bastante. Braxton, B-R-A-X-T-O-N, Burks, com K e S no final. Vamos, então, para a próxima pergunta, que acho que é a última, né? É a pergunta do Luiz Eduardo. Aliás, vamos agradecer mais uma vez ao Gabriel Moraes aí, que essa pergunta de trilha sonora é muito legal. Inclusive, eu gostaria de fazer um episódio sobre trilha sonora. Seria bom, né? Ah, eu também. Também ia gostar, hein? Seria legal. Nossa, falar sobre a trilha do Bravely Default 2, que eu tô jogando agora, e muito boa. Xenoblade Chronicles X também. Ocarina of Time, Ocarina of Time. Pronto. Então agora vamos passar o resto do episódio falando. Não. Tá Não. Vou parar isso aqui. Vamos para a última pergunta. Vamos lá. Luiz Eduardo mandou uma pergunta aqui pra gente, nossa última pergunta de hoje, que é: já houveram bastante discussões se os jogos deveriam ser mais curtos, seja por conta do tempo de desenvolvimento ou pelo tempo que o jogador tem pra jogar. Recentemente, tivemos alguns jogos AAA mais curtos, vendidos ao preço cheio. Aí ele citou aqui alguns exemplos: Resident Evil 3 Remake, o Spider-Man Miles Morales e o remake do Link's Awakening. E teve muita gente que falou que o jogo não valia o preço pago, justamente por conta da sua duração. O que vocês acham sobre esse tema e como a indústria pode repensar o tempo dos jogos? Mano do céu. Nossa, olha, esse pessoal, a gente deveria mudar o nome do quadro pra indicações de temas pra episódio. Porque eu particularmente gosto de jogos mais curtos, pela minha rotina, enfim. E eu acho que o jogo, ele deve ter uma duração, independente do que mais me agrada, mas eu acredito que a duração do jogo, ela deve ser baseada em cima do que faz sentido. E eu acho que isso que é uma coisa que a indústria AAA tem errado muito, na minha visão, que virou um pré-requisito o jogo ter X horas. E tem histórias ou experiências que não necessariamente precisam de 40 horas. Então, assim, alguns jogos em 10 horas você vai completar
completar a experiência que as pessoas idealizaram pra que você tenha, outros jogos dá pra estender, outros jogos dá pra ser uma coisa pra sempre, enfim. Então, na minha visão, seria melhor se os jogos tivessem a sua duração baseada na experiência que eles querem te propor. E a coisa que eu não vejo muito, geralmente tem muito essa questão justamente pelo preço ser mais alto, espera-se que um jogo tenha 40 horas, por exemplo. E muitas vezes tem muita enrolação pro jogo durar 40 horas. Tem muita coisa ali que não precisava estar ali, tá ali só pra ter uma duração maior. Então essa é a minha visão. E aí eu acho que essa questão do preço podia entrar nessa conta, né? A galera podia ter uma conta de o tempo pra fazer aquilo, daquele jeito. Então assim, eu acho que pagar X porque tem tantas horas, não necessariamente, porque não é só o tempo que leva em consideração o custo de produção do jogo e quanto que ele vale. Então assim, existe aí uma conta a ser feita. Mas eu entendo também que como a gente já tem esse costume de um jogo mais caro dura mais tempo, e aí quando chegar um jogo mais curto no mesmo preço, a gente fica com uma sensação de que tá injusto. Então assim, tem essa questão de percepção e de como que o valor é calculado, e eu acho que na questão de tempo deveria ser mais no sentido do que o jogo quer passar. Mas aí, né, não está nas minhas mãos. Eu acho que essa discussão ela também se ramifica bastante. A gente inclusive gravou um episódio sobre jogos de mundo aberto, que a gente falava sobre isso, né, sobre o jogo ter o conteúdo muito inflado e que claramente aquilo ali tava ali porque pro jogo se pagar, entre aspas, assim, sabe? Pra você ter muito conteúdo, pra você ter um mundo cheio de coisa pra fazer, que nem sempre era interessante, né? Às vezes um jogo mais curto você tem uma experiência mais legal. Ele citou o Resident Evil 3 Remake, que tem uma polêmica muito grande. De fato, o jogo é muito curto, foi vendido a preço cheio, muita gente questionou isso. Eu gostei bastante do jogo, eu também sou do time da Márcia, eu gosto de jogos mais curtos, então pra mim eu acho ok, mas eu entendo a pessoa que questiona, entendeu? Mas é que é tão complicado se chegar numa resposta definitiva pra isso, assim, ainda mais em tão pouco tempo aqui que a gente tá tendo agora pra responder. Em tão pouco tempo, gostei isso foi de propósito, né? Tá vendo só? Um poeta. Será que valeu isso aí ou não valeu ouvir essa resposta? Cara, os meus 20 centavos, né, em relação a isso, sinceramente, tem jogo que pra mim vale a pena pagar, mesmo ele sendo curto, tem jogo que não. Como a Márcia falou, é muito pessoal. Mas uma coisa que alguns jogos fazem que eu acho que me dá uma sensação muito boa de, sabe, ele tem conteúdo extra, é o que, tipo, às vezes a Nintendo faz com Mario. Você chega no final do jogo e você zera o jogo e você teve uma experiência boa, mesmo ele sendo curto, só que aí você, caraca, não acabou não, tem mais. Tá ligado? Aquela surpresa que o jogo te dá de conteúdo, eu acho isso bem legal. Celeste faz isso também, o que eu acho bastante legal. Então, assim, às vezes não é nem por causa da duração do jogo, ou não, ou a história, ou não. Às vezes o jogo, pela natureza dele, ele tem a possibilidade de criar mais coisas pra você ver, e ele te dá isso de presente como um extra que você pode fazer. Donkey Kong tem uma forma interessante de fazer isso. Eu não acho que o Tropical Freeze é um jogo muito longo, mas é o meu Donkey Kong favorito, o meu jogo de plataforma 2D favorito. E o que ele faz é, tipo, ele tem os desafios ali na fase, as letras que você tem que pegar, os quebra-cabeças, e você pegando todas as letras, você libera fases novas. É uma recompensa legal que o jogo te dá, mas você não precisa fazer isso pra zerar o jogo e se sentir satisfeito. Então, sei lá, parte da pergunta era o que vocês acham que a indústria pode repensar sobre o tempo dos jogos. Isso, formas sem estragar o core do jogo, da experiência que o jogo quer passar, mas que possam adicionar conteúdo pra quem quer ter mais daquela experiência, né, já que você tá pagando caro. Falou bonito. Bonito, como sempre. Coelho, um homem belíssimo. Ai, gente. Bom, a gente vai encerrando então o nosso quadro aqui. Muito obrigado vocês que mandaram a pergunta, que usaram a hashtag lá no grupo e tal. Então, gente, valeu mesmo. Foram perguntas muito legais e esse quadro é muito bom de fazer, né? A Márcia tava falando isso esses dias, que ela adora responder perguntas. Gente, eu amo, e muito bom. É muito legal. Mandem mais perguntas, usem a hashtag lá. Mesmo que a gente não esteja ativando, se você quiser mandar uma pergunta lá pra que a gente responda eventualmente no episódio, usa a hashtag, porque aí a gente busca no grupo, a gente usa a lupinha lá. Então é uma forma da gente sempre ir atrás das perguntas e estar sempre respondendo vocês aqui quando a gente fizer esse quadro. Mas, bora pro nosso papo de por que a gente abandona os jogos, né? Vamos nessa então, né, Coelho? Vamos nessa. Bora lá. Amigos, agora... rolou uma coisa na minha voz aqui, ó. Eu tô na puberdade. Hoje tá que tá, hein? Eu ia começar a falar, né, que tipo, a gente tem que meio que encontrar um tempo na vida adulta pra poder conciliar tudo. Mas como vocês podem ver, estou na puberdade, né? E eu acabo sempre jogando videogame depois da escola mesmo. Então, não abandono jogo nenhum, né? Mas falando sério, cara, eu acho que a primeira coisa que acontece quando a gente pensa na nossa vida atual, se a gente não trabalhasse com games, ou, por exemplo, a gente tem que jogar várias coisas
até mesmo pra poder trazer a discussão profunda e mais legal no Final Level Cast, né? Então, existe um incentivo além do simples prazer de jogar, que às vezes a gente acaba mesmo perdendo um pouco do incentivo, se é apenas por prazer, se você tem tanta coisa pra fazer, né? Tipo, trabalhar, cuidar do seu filho. Cara, é bem por aí. Essa coisa da rotina, você citou o exemplo, né, que é o nosso exemplo, né, que é o de quem trabalha criando conteúdo de videogame, então, por consequência, o videogame, ele vira o seu trabalho, né? Então, você tem uma relação diferente com o videogame da pessoa que ela joga por puro prazer, ou até mesmo a gente que cria conteúdo e tal, a gente também tem os nossos momentos de jogar videogame só por jogar. Mas o que eu quero dizer é que existe uma outra relação ali e que o Guilherme Dias, ele tava esses dias comentando... Nossa, tava pensando nisso agora. Pois é, ele fez um tweet esses dias que ele tá jogando um game, né? Eu não tenho o tweet dele aqui pra ler, mas ele falou alguma coisa assim, que tipo, poxa, como é bom, né? Você tá jogando um jogo assim por puro prazer, né? O mote era mais ou menos esse, que é diferente, né? De você tá jogando um jogo correndo e tudo mais. E acho que no caso do tweet dele, ele tava falando exatamente isso, né? De ter prazo, de você ter que analisar os aspectos técnicos. Isso, eu acho que ele tava abordando muito essa questão, que tem uma diferença quando a gente joga por prazer ou quando a gente joga por trabalho, porque apesar da gente jogar analisando o que tá acontecendo, sentindo como tá o controle, como tá o gráfico, como tá o enredo, etc, etc, independente de ser por trabalho ou por prazer, quando a gente tá fazendo isso por trabalho, existe uma responsabilidade maior da gente, de fato, não esquecer essas coisas. Então, por exemplo, se a gente tá jogando só por prazer e tem uma hora que, sei lá, tem uma mecânica que não funciona muito bem, você joga e fala, nossa, que saco, que mecânica ruim. E vida que segue. Sim. Se você não tá jogando por prazer, você se sente na obrigação de parar, anotar aquilo. Sim. E deixar bem guardadinho ali quais foram suas impressões. Mesmo que talvez você não chegue de fato a anotar no pedaço de papel, você tem isso na sua cabeça de tomando notas de coisas que são importantes de falar, coisas que chamaram sua atenção, às vezes coisas que você não daria tanta importância se você estivesse jogando por prazer, você precisa dar se você não estiver fazendo isso. O que eu acho curioso é que aí você tem uma balança aí, né? Minha experiência, tá? Tipo assim, quando eu tô jogando um jogo porque eu quero estar jogando aquele jogo e esse jogo começa a me desagradar a ponto de eu estar achando chato de jogar aquele jogo, eu tenho uma tendência muito fácil a abandonar aquele jogo. Eu insisto até um certo ponto, principalmente se tipo em algum momento eu estava curtindo aquela experiência, então eu falo, pô, tá bom, esse momento aqui não tá tão legal, mas eu acho que vai melhorar, então vamos adiante, né? Sei lá, eu comprei esse jogo, ele custou uma grana, eu não vou largar ele aqui. Mas tipo, se eu sinto que ele não está melhorando, eu começo a pensar, mano, eu não tenho muito tempo, minha rotina de trabalho é pesada, eu tenho vários outros jogos pra jogar, então eu não vou ficar insistindo aqui. Mas quando você tá trabalhando, você cobre o jogo, né? Você tem um review pra escrever ou um programa onde você vai debater aquilo ali, o assunto vai ser aquele jogo, ele te empurra pra você terminar. Foi assim comigo com Avengers, por exemplo, sabe? que eu sempre cito aqui. Desculpa, gente, esse eu dropei. Nossa, mas você também usou o exemplo mais triste, né? Tipo, gente, eu nunca teria terminado esse jogo, nunca, se eu não tivesse que terminar. Sim, porque, sinceramente, é um jogo que eu achei ruim do início ao fim. Ele teve pouquíssimos momentos, assim, que eu me diverti, sabe? Aí a gente cai um pouco naquela pergunta, né? Quem nunca se cansou de um jogo? Quem nunca abandonou um jogo, né? Cara, mas nesse caso aí, Dan, mesmo quando eu tô escrevendo a análise, se eu sinto vontade de abandonar o jogo e eu abandono o jogo, eu falo isso na análise. Eu falo, cara, olha, eu joguei até certo ponto, o jogo tava muito chato e eu não terminei pra vir aqui ver até o final. Eu não gostei. E aí foi essa a minha experiência. Eu falo o que eu senti, tá ligado? Eu não tenho muito essa sensação que você tem. Na verdade, essa sensação que você passou, eu me identifico com o contrário dela. Eu sou mais tranquilo quando eu não estou jogando pra analisar. É como a Márcia falou, você tem um outro processo mental que você tá fazendo, de ficar anotando e tal. Isso é meio chato já, né? De você ficar fazendo quando você tá jogando pra trabalho, né? E eu acho que talvez seja esse um dos motivos de eu ter gostado tanto do Cyberpunk no final do ano passado, que você detestou. Sim. Você teve que jogar por trabalho. E eu joguei, tipo assim, eu falei, cara, eu não quero escrever nada, não vou fazer nada desse jogo. Foi no, tipo, uns diazinhos que eu tava de folga no final do ano. E eu falei assim, eu só vou sentar aqui com a minha namorada e jogar esse jogo sem compromisso nenhum. E aí eu tava relax, se ele tinha problema, se ele não tinha, eu não tava prestando muita atenção nisso. Eu tava me divertindo ali, Sim. Tá ligado? Meio que dá o efeito contrário em mim. E tem um paralelo entre o que vocês dois falaram, que é o seguinte, quando uma coisa é obrigação, você já tá meio com má vontade. Então vamos pegar, por exemplo, o caso do Cyberpunk ou do Avengers, que seja. Se eu começo a jogar um jogo que eu sei que é minha obrigação terminar, e ele já não bate muito de eu tá gostando, aí ele fica pior ainda de jogar, porque junta a obrigação com uma coisa que não é muito boa. Então, assim, tem um peso maior, de fato. Márcia, eu vou pegar essa sua fala e aí eu vou inverter ela um pouco. Vai lá. Tipo, tem um momento em que você se obriga a jogar alguma
alguma coisa, independente daquilo ser trabalho ou não, sabe? E aí eu acho que aí entra a grande questão de, tipo, putz, por que você abandona e, tipo, você se sente culpado de abandonar? Você, no seu caso, você se sente culpada quando você, tipo, você pagou por um jogo, por exemplo, Death Stranding, você já contou essa história aqui. Tipo, pô, você comprou ele no lançamento, então assim, você deve ter pagado uma grana considerável, por como todo AAA, né, na sua janela de lançamento, normalmente ele custa bem caro, principalmente aqui no Brasil. O quanto você se sentiu culpada quando você, tipo, falou, putz, eu vou ter que abandonar isso aqui, sabe? Tipo... Olha, o dinheiro pesa muito, né, na hora. Eu fiquei puta pelo dinheiro. O dinheiro foi a coisa que me irritou, que eu falei assim, nossa, eu não acredito que eu paguei X reais nisso pra não gostar. Meu ponto não é nem dropar, até se eu tivesse jogado até o final e não gostado, eu teria o mesmo sentimento. Mas eu acho que tem algumas experiências que o transtorno daquilo meio que virar uma obrigação é tão grande que quando eu larguei, foi um alívio, sabe? Kojima chorando em casa no momento. Segurando um bebê. Segurando um bebê, o bebê chorando no meu controle aqui também agora. Mas assim, não é nem que eu achei o jogo horrível. Isso é uma piada interna que eu tenho, que eu adoro falar com coisas que eu odeio muito Death Stranding, mas nem é tanto. Não foi nenhuma questão de achar o jogo tão horrível, mas era algo que, tipo, não tava batendo. Não era coisa que eu queria jogar. Eu acredito que muito da minha relação com Death Stranding foi que eu tive uma noção errada do que esperar e tal. Talvez não era o momento de eu jogar aquilo pra gostar, mas de qualquer forma, era algo que não tava me trazendo uma sensação boa de jogar. Então, como eu insisti por um tempo, mesmo sabendo que eu não gostava, eu continuei insistindo. E no momento que eu falei, não, eu tô com muita coisa pra jogar que me interessa muito mais, que eu tenho certeza que eu vou gostar muito mais. Então, eu vou parar de meio que perder tempo aqui, porque quanto mais eu insistir, menos eu vou gostar. Então, assim, me dá um alívio de largar. A parte do dinheiro que é o que pega, né? Ainda mais quando é um jogo mais caro. É por isso que eu tenho uma certa raiva do Donkey Kong também. Pelo motivo do quanto eu paguei, o que eu esperava e eu não ter gostado. Quando é um caso muito extremo, tipo assim, tô largando porque esse jogo é horrível. Tipo o Avengers. Se eu tivesse comprado o Avengers, eu ia ficar assim... Primeiro que eu não ia comprar. Também que já sabia. Quem comprou consciente, gente? Eu vou passar o contato da minha terapeuta pra vocês. Não tem muita desculpa não, gente. Esse relacionamento abusivo aí tá complicado. Mas nada contra quem gostou também. Não, nada contra. Longe de mim. Preferia eu ter gostado de todos os jogos que eu não gostei. Muito melhor. Mas tem essa questão que pesa de quando é muito ruim. Tem coisa que é assim, muito ruim no nível muito ruim. O Death Stranding ou Donkey Kong não é muito ruim. É uma coisa que, tipo, não era o que eu queria jogar, talvez naquele momento. Não te pegou, né? Por exemplo, eu tenho Horizon Zero Dawn e o God of War, o último. Eu tenho os dois jogos aqui em casa e eu não joguei até hoje, porque as duas vezes que eu peguei pra jogar eu não gostei. E eu sei que eu não gostei porque não era o momento. E não porque o jogo é ruim. Eu não vou dizer que eu não tenho problemas com o dinheiro que eu gasto com os jogos, assim. Vocês sabem que, na verdade, eu gasto até mais do que deveria. Já falei isso aqui algumas vezes. Fazer uma intervenção, você e o Cardoso. Cardoso tá insano no Twitter, né? Eu vou comprar isso aqui, vou comprar isso aqui. Ele tá, desde que ele pegou o Switch. Todo dia ele comprando um joguinho novo. Pois é. Mas assim, comigo, o que me atordoa mais não é o lance da grana, assim. Claro, quando eu compro um jogo no lançamento que é muito caro, é que dificilmente eu compro um jogo no lançamento. Eu também não. Pra mim não é muita base isso. Mas enfim, quando eu compro, eu me sinto até um pouco mal. Mas assim, no geral, sabe, o sentimento que eu tenho é de que eu estou perdendo alguma coisa, sabe? Mas não é dinheiro. Eu tô perdendo uma experiência, eu tô perdendo uma oportunidade de conhecer alguma coisa muito legal, sabe? Nem sempre quando eu largo o jogo é porque o jogo é ruim, sabe? Às vezes é isso que você falou do Horizon e do God of War, sabe? Tipo, você não tava naquele momento. De repente, tipo assim, esse é um jogo bom, mas não é pra mim. De repente nem é isso. É só porque realmente você não tava no momento, sabe? Um jogo que eu não terminei, por exemplo, e que sempre que eu lembro, eu reinstalo ele no Switch, é o Luigi's Mansion 3. Eu parei ele no final, assim, sabe? Eu sei que falta pouco, porque, tipo, o jogo já tá num momento, assim, que vai acabar a qualquer momento. Só que, tipo, às vezes que eu abri ele pra retomar e fechar, sabe quando você começa, assim, você fala, eu não quero jogar isso agora? Sei. E se você insistia e você não gosta? E tipo, eu tava adorando o jogo até o ponto que eu joguei, eu acabei parando, sei lá, talvez porque eu tinha que fazer review de alguma coisa, ou porque chegou algum outro jogo que eu queria jogar mais naquele momento, e eu acabei abandonando ele, e eu não consigo voltar nele. E eu já tentei algumas vezes, sabe? Então, assim, tem essa coisa do momento. Não é alguma coisa completamente pessoal sua. Sim, exatamente. É por isso que tem aquele lance do comfort game, né? Tem aqueles jogos que, quando você tá com preguiça de jogar outros jogos, você pega e puxa eles, né? O meu é o Tetris 99, já falei isso algumas vezes aqui, apesar de eu ser ruim. Só que aí, cara, tem um outro lance também,
que eu passei. Eu quero saber se vocês se identificam, ou alguém na nossa audiência talvez se identifique também, que era na escola ainda, era antes de eu entrar na faculdade, ou melhor, será que eu já tava na faculdade? Não lembro. Se eu tivesse, era tipo bem na transição ali, no início. Tem pouco tempo isso então, né, Coelho? Foi ano passado. Tem pouco tempo, nossa, né? Poxa, um rapaz jovem. Sim, vocês não fazem as contas. Mas eu meio que fiquei quase um ano sem ficar empolgado de jogar videogame, assim. Eu me afastei. Eu não consigo saber direito por quê. Sei lá, se eu tava estudando demais, ou não tinha a mesma graça pra mim. Cara, mesmo quando eu tava sem empolgado de jogar videogame, eu sempre gosto de acompanhar as notícias. Eu sempre gostei muito da indústria dos videogames. E eu parei até nisso, assim. Eu acho que foi meio que na época que a Nintendo World parou também de aparecer nas bancas, e eu meio que me desliguei um pouquinho. E até que lançou o Super Mario Galaxy. E aí eu falei, caraca, eu joguei esse jogo e ele me relembrou o porquê que eu amava jogar videogames. E ele meio que me puxou. Nossa, isso é tão bom quando acontece. Ele me puxou de volta, sabe? Foi um jogo tão mágico. Isso já aconteceu com vocês, assim? Um período na vida de vocês e em algum momento teve esse ponto de transição que vocês voltaram, Márcia? Eu jogava quando era criança, aí eu parei. Não lembro exatamente por quê. Eu acho talvez porque eu sempre joguei muito sozinha e eu não tinha amigos que jogavam, então eu meio que não sabia o que tinha pra jogar, o que tava de lançamento. Tipo, foi uma época que eu não tinha internet, eu não tinha amigos, então ninguém me contava. Tipo assim, saiu um PlayStation novo? Não sei. Que momento. Amigo, é incrível a gente pensar que existe uma época que a gente não tinha informação das coisas. Mas enfim, tive isso, e aí como eu tava muito distante, eu não voltei. Então eu acho que, sei lá, eu tive o PlayStation 1 e até o Xbox 360, não, até o Wii. No Wii eu voltei. Eu tive esse momento que eu fiquei bem solta. E aí veio o Wii, não lembro como que eu fiquei sabendo do Wii e tal. Eu voltei a jogar, mas não com um sentimento diferente, igual eu tenho hoje em dia. Eu lembro que quando foi a época do Xbox 360, tanto que na minha lembrança, eu nunca lembro que eu tive o Wii antes do Xbox. Eu esqueço disso por causa do sentimento que era diferente em relação com os jogos. Eu lembro na época do Xbox que eu fiquei enlouquecida pra ter um Xbox, que eu lembro que eu lia muito Kotaku, e foi na época que saiu o Portal 2. E eu fiquei enlouquecida com o Portal 2. Era assim, a razão da minha vida seria o dia que eu conseguisse jogar Portal 2. E aí depois de muito tempo, muito custo, eu consegui. Minha mãe me deu um Xbox de presente, eu chorei horrores. E foi assim, o momento que meio que a minha relação com o videogame meio que mudou um pouco. Que foi quando eu senti que eu voltei. E eu falei, caramba, isso que eu tô experienciando aqui é muito incrível. Porque, por exemplo, no Wii eu jogava muito Mario, Donkey Kong, que eram as coisas que eu jogava na minha infância. Então era meio que uma nostalgia. Uma experiência que eu sempre tive. Quando eu jogava. Quando chegou no Xbox, que eu joguei Portal e depois eu comecei a pegar alguns indies, aí foi o momento que minha cabeça, tipo, abriu. Eu falei, caramba, é um novo mundo de experiências, é uma coisa diferente. Não é só Mario, apesar de amar Mario, mas enfim, é uma coisa diferente. Então, assim, pra mim, o Portal não é nem que seja o jogo que eu mais amo no mundo, mas essa sensação de você ver uma coisa como se fosse a primeira vez que você tá vendo algo, pra mim marcou. Abre uma porta, né, pra você. Abre um portal. uma porta, você fala, isso. Terrível. Mas realmente, essa sensação. Então, assim, algo que era familiar, parece novo de novo. Existem alguns momentos da minha vida que alguma coisa aconteceu que mudou muito a minha percepção de mundo. E é muito legal esses momentos. Eu não consigo pensar no exemplo pra todo mundo, mas eu vou falar os meus, talvez alguém pense nos seus. Quando eu era criança, que eu fiz aula de desenho, e eu descobri que, tipo, numa cor existem várias cores. Na hora de você desenhar, tipo, você vai desenhar a pétala de uma flor amarela. Então, se você colorir ela toda amarela, ela não vai ficar realista. Porque naquele amarelo tem um amarelo, aí vem um marrom, e aí tem um preto. Então, assim, sombra, luz e tal. E isso mudou a minha percepção de mundo. O jogo fez também a forma que ele lida com perspectiva e tal, mudou a minha percepção de mundo. A terceira eu já esqueci. E é meio que essa sensação. É tipo, aqueles desenhos que de um jeito é uma velha, e aí se você vira de cabeça pra baixo, é, sei lá, um coelho. Sei. É tipo isso. Essa é a minha sensação de quando eu voltei. Que é algo que você não via antes, você bate o olho, tipo, ok. E aí, quando você vê uma vez, você nunca mais desvê. É tipo isso, assim. Justo. Engraçado que os nossos momentos de abandono foram mais ou menos na mesma época ali, né? Que é o pós-escola. Comigo foi igual. Que loucura. No final do meu ensino médio, eu tinha uma banda. Incrível. Durante um longo período da minha vida, me dediquei muito à música. Radical. Pois é, tá vendo só? Eu tive algumas bandas, mas eu tive uma que durou mais tempo, assim. E aí, meu dinheiro, que não era muito, eu investia todo em instrumento, sabe? Ia na guitarra, e aí eu trocava de guitarra, e aí eu comprava os efeitos, né? Os pedais e tal, pra poder melhorar o meu equipamento. Isso ia meu dinheiro todo embora, porque são coisas que não são baratas, né? Então, tipo, ou eu comprava um videogame, ou eu comprava alguma coisa pro meu instrumento, pra minha banda. E nesse longo período eu não tive videogame, até que, olha só que coisa simbólica,
simbólica. A guitarra que eu tinha ficou na casa de um amigo, que era da minha banda. Ela ficou lá durante todo o mês de férias que a gente teve, assim. Eu tive um mês de férias, e aí eu não lembro se eu viajei, sei lá. E aí, alguém derrubou a guitarra no chão e ela quebrou. Ele me pediu 1000 desculpas. Ele é um grande amigo meu, inclusive, se ele estiver ouvindo, um beijo pro Arthur. Ele me pediu muitas desculpas e tal, porque não foi ele, não tinha sido a mãe dele, talvez tenha sido alguém que foi lá fazer alguma coisa e derrubou. E aí, eu levei ela pro concerto e não tinha jeito. Ia ter que trocar a peça inteira, ia ficar caro pra caramba. Eu não tinha nem a grana pra consertar, sabe? E aí, o que eu decidi fazer? Eu decidi vender a guitarra quebrada. Eu botei lá no OLX, né? E o OLX, a gente fazendo merchan aqui, é um lugar onde coisas muito aleatórias acontecem, tipo, você anuncia uma moto e te oferecem uma galinha em troca. Daí você fala tudo bem. E aí, sei lá, às vezes vem um cordão de prata junto, não sei. É um grande RPG, né? Você vai trocando itens. Aí, cara, me ofereceram um Xbox 360 na guitarra quebrada. Nossa, que poesia desse acontecido inteiro, né? Pois é. Ritual de passagem. Tipo assim, aquele longo momento de instrumentos e tal, de banda que eu tive, se quebrou ali com a guitarra e eu voltei a jogar videogame. Incrível. Sei lá, eu fiquei anos assim, sem ter um videogame mais moderno. Meu último videogame tinha sido o Play 2. Ele já tava bem velhinho, assim. E acho que ele nem funcionava mais, sei lá, eu quase não jogava mais. De vez em quando eu religava o 64 quando encontrava meus primos, sabe? Mas era uma coisa muito mais de momento mesmo, de relembrar, sabe? O hábito de jogar videogame não existia mais naquela época. E aí acabou que eu retomei com o 360 e dali pra frente, aí depois eu comprei o Wii, aí depois eu troquei o 360 por um Play 3, e aí, enfim, eu fui embora. Mas é engraçado que o momento, esse gap aí de, tipo, ter abandonado os videogames com a gente foi mais ou menos na mesma faixa de idade ali, né? De momento de vida mesmo, eu acho. Você era surfista também, Dan? Porque eu fui surfista nessa época. Meu Deus, não, eu não era surfista, não, eu não era. Eu nunca fui muito de praia. Ah, você tinha sua banda, pô, eu era surfista. Márcia, qual que era a sua coisa radical? Eu era emo. Ah, tá bom. Tá perfeito. É isso. O Coelho, você teve um gap? Ou você sempre continuou nos games? Tipo assim, pode ser mais ou menos, mas constante? Não, eu tive um gapzão, assim. Foi tipo 1 ano. Pra mim isso foi muita coisa, porque eu sempre me identifiquei com videogame desde pequeno. As pessoas sempre olhavam pros videogames e lembravam de mim na minha família. Até porque eu sou de cidade... Hoje já é grande, mas na época era mais considerada cidade pequena, assim. Comparado com o Rio de Janeiro, São Paulo, os grandes centros, era pequeno. E ninguém jogava videogame. Então, pra eu ter ficado 1 ano completamente afastado, pra mim foi bastante tempo. Então foi um gap, sim. Eu não consegui ficar próximo, porque, tipo, eu lembro que roubaram meu Game Boy na época da escola, depois o meu videogame deu problema, então foi um combo de acontecimentos, sabe? Porque, tipo assim, pô, você não precisa abandonar o seu videogame ou o seu hobby pra fazer outro, né? Você pode ter vários, só que comigo acabou que aconteceu assim. Eu acho que isso casa também com muito momento de vida, né? A gente tava comentando aqui em off, que eu tava escutando um podcast esses dias, que é o Triple Click, do Jason Schreier, inclusive, né? O terror aí dos devs. É um episódio deles, até que já tem um tempinho, que ele fala sobre quando seus amigos param de jogar videogame, sabe? As pessoas com quem você convive ali, que você tem um ciclo de amizade, não se interessam mais por aquilo, sabe? Eu acho que isso ajuda você a se afastar também, sabe? Quando você já tem alguma coisa na sua vida, seja o seu trabalho, a sua rotina, que te impede de se dedicar muito ao videogame, e acho que principalmente nessa época que a gente pegou, que a internet não era uma coisa tão difundida como é hoje, sabe? Você acaba perdendo um pouco o contato ali, não tem a timeline do Twitter, sabe? Pra te lembrar que hoje sai o Monster Hunter, sei lá. E os seus amigos não têm interesse por aquilo, as pessoas que você mais gosta, você convive. Tipo assim, o videogame não é assunto, sabe? No seu ciclo social. Eu acho que isso também ajuda você a se afastar um pouco. Não sei se vocês passaram por isso, sim. Então, o meu foi meio que isso, né? Porque eu lembro quando eu era criança, eu tinha o PlayStation 1, os meninos da escola tinham, mas eu acho que, né, por ter aquela coisinha, briguinha meninos e meninas, eu não era muito inserida no meio de falar de videogame, etc. Apesar de, às vezes, até falar. Mas não era algo que acontecia muito. Então, era sempre eu sozinha jogando. Até pra ter acesso aos jogos, eu lembro de muito jogo de quando eu era criança que eu comprei e era muito ruim. Tipo, sei lá, Vida de Inseto. Meu Deus. Era horrível. Não dava pra passar de uma fase. Simplesmente não dava. Mas eu lembro porque eu chegava na loja e eu não tinha indicação. Ninguém me indicava algo legal que tava todo mundo jogando. Eu chegava na loja e eu olhava a vitrine e falava, ah, aquilo ali parece legal. E aí eu levava. Então, assim, era meio difícil você ser sozinho nessa época que a gente não tinha a informação sendo compartilhada como é hoje com a internet. Então, no meu caso, eu acho que eu fui largando porque era eu sozinha, eu tinha aqueles jogos. Meus amigos mais próximos não jogavam. Eu era a pessoa que tinha videogame em casa, então as pessoas iam na minha casa jogar. Eu já não era referência, porque eu não sabia de onde pegar as coisas. Então, meio que assim, morreu. Ninguém me trouxe o que era novo, o que era legal de continuar. E realmente é muito complicado. Hoje em dia nem tanto, porque agora com pandemia e isolamento social, a gente viu realmente, ficou mais concreto
direto isso, de como que a gente constrói, de fato, comunidades na internet. Então, por mais que hoje em dia eu só jogo sozinha, não existe nada que eu jogue online, mas por mais que eu só jogue coisas single player, sozinha, eu não streamo, eu só comento no Twitter, existe um senso de comunidade, uma sensação de tem pessoas comentando a mesma coisa comigo. Então, se eu tô jogando um jogo hoje, sozinha na minha casa, e eu faço algum comentário no Twitter, pelo menos uma pessoa vem falar que jogou, compartilhar a experiência, ou se interessar pelo que eu tô falando. E, antigamente, eu não tinha pra quem falar. Eu não tinha quem me trouxesse algo novo. Você ficava preso numa bolha que, se você não conseguisse formas de continuar alimentando aquilo, a coisa simplesmente morria, como se no mundo inteiro não existisse. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem acesso o tempo todo, e por mais que você esteja sozinho, tem pessoas ali também. Então, assim, hoje em dia eu acho mais tranquilo. Mas tem a questão também, que vai variar, eu acredito, de pessoa pra pessoa, que é em relação ao seu nicho de amigos mais próximos. Então, assim, pra mim, a internet, ela funciona como essa parte, e inclusive meus amigos mais próximos também estão na internet, nos mesmos espaços que eu, mas eu acredito que algumas pessoas vão sentir uma falta desse contato mais direto com seus amigos. De, eu tô jogando isso, meu amigo tá jogando, meus outros amigos estão, ou pelo menos um tá jogando, pra você ter com quem conversar diretamente. Eu tô falando mais pensando em Twitter. Tem a galera que gosta muito do Discord, grupos de WhatsApp, aí não é muito a minha coisa. Mas tem gente que gosta de ter um papo mais profundo, ou falar mais daquilo, ou compartilhar mais. E aí isso pode ser um peso pra algumas pessoas, né, de ser só você se interessando por aquilo. Eu acho que a internet, ela cumpre um papel muito importante, né? Você falou isso agora, e eu também falei lá atrás, né, quando eu disse que a internet, ela ajuda você a se manter engajado com o que tá acontecendo nesse universo de videogame, né? Porque é o tempo todo. Se você segue meia dúzia de pessoas ali que costuma compartilhar as coisas, cara, o seu dia inteiro você já vai estar vendo retweet, você já tá vendo postagem, então você se mantém dentro. E eu acho que também tem a coisa do jogo online, né? Que para algumas pessoas o jogo online só funciona se você tem os seus amigos pra jogar com você. Sei lá, um Free Fire da vida, você quer montar lá o seu squad com seus amigos e jogar. E se você não tem esses amigos, o jogo não tem tanta graça pra você. E tem outras pessoas que acham que o online, ele tá aí justamente pra quem não tem amigos pra jogar, né? Então você entra lá, você conhece pessoas. Márcia tem um perfil, né, que você falou que é mais do single player, então assim, vamos chamar assim, a solidão, né, de estar ali jogando sozinha não te incomoda. Será que é uma solidão mesmo, sabe? Acho que quando a gente fala de solidão do single player, assim, é porque o single player, ele é muito importante, né? Há um tempo atrás existia até uma conversa muito boba de que o single player ia acabar. Nossa. Que os jogos precisavam do online. São relações muito diferentes, né? É porque quando explodiu a coisa do online, do multiplayer em geral, os jogos começaram a colocar modos online, né? Até o The Last of Us, por exemplo, o primeiro, ele tem um modo online que não tem nada a ver com o jogo lá, com a campanha, e você jogava lá, era um modo de facção, sei lá, um negócio assim. O Uncharted tinha isso também. Que eram uns modos, assim, que estavam ali exatamente pra, tipo, o jogo ter mais tempo, né? Pra você poder jogar mais, sabe? E ter os seus amigos ali. Coelho, qual você considera mais seu perfil, cara? Você é um cara mais de single player? Você acha que isso faz sentido? Que um online, ele ajuda você a se manter engajado? Como é que funciona pra você isso? Atualmente, eu sou muito mais uma pessoa que joga single player ou multiplayer local com a minha namorada do que online. Mas já tiveram períodos que eu só jogava online. Esse exemplo que você deu das pessoas que acham que o online é pra quando você não tem amigos, caraca, eu me identifico completamente com esse exemplo, porque foi assim comigo com Monster Hunter. Quando eu comecei a jogar Monster Hunter, ninguém jogava Monster Hunter. E eu queria jogar online com a galera, e a comunidade online me fez sentir pertencendo a um grupo. Atualmente, eu me sinto mais sozinho jogando o multiplayer online quando não é com amigos do que se eu estivesse jogando single player. Caramba. Por incrível que pareça. Porque o jogo single player, muitas vezes vou conversar depois com as outras pessoas que também estão jogando. Tipo, caraca, cara, você chegou naquela parte, olha só que legal. Porque normalmente é um jogo que ou as pessoas já jogaram ou é o jogo do momento. E quando eu tô jogando online, tipo, sei lá, Apex Legends, eu vou estar jogando online sozinho, entre aspas, né? Porque eu não vou estar jogando com outros amigos meus. Como eu falei, não é muito o hábito que eu tenho no momento atual da minha vida. Então eu vou chegar pros meus amigos que não estão jogando aquele jogo online e eu vou contar o que aconteceu na minha partida e eles não estão engajados com aquele jogo. Então não faz sentido eu ficar conversando sobre isso. Uhum. Então eu me sinto meio sozinho jogando aquela parada com um monte de gente, tá ligado? Sim, sim. Mas será que é solidão mesmo do single player? Porque eu sinto muito isso. O single player, ele, dependendo do que for, se for uma coisa, né, que você se envolve mais, quando você conhece uma outra pessoa que tá jogando, existe uma conexão ali muito mais forte do que se você entrar numa partida online com pessoas que você não conhece. Com certeza. E as redes sociais também. Quando você posta um clipezinho, sei lá, da sua vila do Animal Crossing, as pessoas comentam, é um jogo single player. Mas aí eu acho que são as redes sociais cumprindo um papel ali
ali, sabe? Que às vezes você não ter um amigo pra conversar é a rede social que vai ajudar você a continuar engajado naquilo, sabe? Tipo, às vezes eu não continuo um jogo, acontece comigo, né? E aí vem a pergunta do episódio, né? Por que abandonamos os jogos? Por exemplo, aconteceu quando eu tava jogando o Nier Automata. Eu tava jogando o jogo, eu tava achando ele legal e tal, mas tipo, os meus amigos que jogam videogame e tudo mais, estavam jogando outros jogos. E eles estavam falando desses outros jogos e eu senti vontade de jogar os jogos que eles estavam jogando, sabe? E, tipo, aí é outro ponto. Outro ponto. E eu acho que assim, às vezes, sei lá, você não tem um amigo pra conversar sobre aquele jogo e tal, e aí você tá jogando e tal. Não sei, às vezes um jogo online que a galera tá jogando vai acabar te interessando mais e te atrapalhando a terminar um jogo, às vezes, sabe? É verdade, é verdade. Eu acho que isso é mais pra gente olhar pelo lado do hype, talvez. Não necessariamente um hype de lançamento, mas um hype se tá todo mundo jogando, mesmo que seja um jogo antigo que seus amigos reviveram. Aí é uma outra questão, que aí você quer largar algo que você tá jogando, não porque você não tá gostando, mas porque você quer dar prioridade a outra coisa que vai acabar, porque hype acaba. É verdade. Então eu acho que tem um outro ponto. É complexo. Eu acho que é mais essa urgência do hype. É uma coisa que acontece muito comigo, assim, e aí a coisa do jogo online, quase um vício, assim, né? O meu problema é com o Overwatch. Já falei aqui algumas vezes, o Overwatch, ele é uma doença, tá? Eu sou uma pessoa que eu preciso ser medicada pra lidar com o Overwatch. O que acontece é que, tipo, eu deixei de jogar muitos jogos, eu deixei de terminar muitos jogos, porque o Overwatch tava ali dentro do leitor do meu videogame. E aí, realmente, é caso de doença diferente. Não é? Mas assim, o meu caso, eu conheço pessoas que passam pela mesma coisa, sabe? Tipo, esses dias eu vi, eu não lembro se foi o Felipe, mas que tava comentando no Twitter sobre o LoL, que a pessoa, ela desinstalou o LoL porque o LoL não permitia que ela jogasse outras coisas, sabe? Nossa, isso acontece mesmo. Isso acontece com o MMO. É, acontece, cara. Caraca, isso acontece muito. E isso aconteceu comigo em 2020. É verdade. Tiveram alguns jogos que eu não terminei por causa do LoL. Você começa um Pokémon da vida, o jogo tá legal. Tá legal, mas pô, meus amigos estão online ali jogando um LoLzinho agora, então acho que eu vou ali jogar com eles. E aí você abandonou o Pokémon, sabe? Quando é um jogo um pouco mais complexo, Pokémon é um jogo bem simples, assim, né, de você voltar. Mas quando é um jogo que, sei lá, tem muitas mecânicas, sabe, um Control da vida, por exemplo. Quando você já tá mais avançado na história, se você dropar o jogo e voltar meses depois, você não vai lembrar nada, sabe? Você já tá perdido. RPG é assim também. Às vezes você esquece o que tá acontecendo com a história, você já não tem mesmo apego com os personagens pra te motivar a continuar acompanhando aquela história se você volta depois de muito tempo. E não dá. É muito difícil jogo assim de largar. Eu realmente tento evitar o máximo possível de largar jogos mais complexos ou com foco maior em história, porque você entra naquele dilema de quando você larga por um tempo. Eu volto a jogar do ponto que eu parei e não lembro o que aconteceu, ou eu volto a jogar do início, mas ai que preguiça de voltar a jogar do início. E aí você fica nesse dilema e muitas vezes você simplesmente deixa pro resto da vida largado. Então, mas aí quando você chega nesse dilema, você entende que talvez seja a hora de deixar ele de lado, de tipo, tá, beleza, não vou jogar, deixa quietinho aqui. Tem caso e caso. Assim, dependendo do jogo, pra mim pesa muito a sensação do momento, que foi o que eu falei lá do Horizon e do God of War. Se na hora que eu comecei a jogar eu fiquei, é essa experiência que eu quero ter nesse momento, aí eu vejo, ou eu começo de novo, ou se tiver um jeito de continuar de onde eu parei, ok. Mas se não tiver isso, eu largo pra lá, até o dia que bater. Eu sou super contra a me obrigar, porque eu sinto que eu pego implicância, e aí é a minha chance de não gostar. Aí deixa de ser diversão, né? Exato. É isso que a gente falou lá no iníciozinho do episódio, né? Tipo, se você tá se obrigando, se tem alguma coisa ali, tipo, ou é porque você tá trabalhando e você tem que fazer um review, entregar um conteúdo, alguma coisa, ou tem alguma coisa errada, né? Você tá se obrigando. Mas eu fiquei curioso com ele. O que aconteceu contigo ano passado? Foi o LoL? Foi o LoLzinho. Eu abandonei alguns jogos por causa do LoL, cara. Que normalmente, assim, os jogos que eu vou jogar por prazer, não pra analisar nem nada, eu jogo de noite. E aí de noite eu sempre tava jogando LoL com a minha namorada. E eu parei de jogar esses jogos, larguei. Tipo, o Xenoblade Chronicles Definitive Edition no Switch, aconteceu isso comigo, cara. E olha que eu jogaço, mas também tudo bem, eu já tinha jogado ele no Wii. Mas aconteceu isso. Eu tava curtindo pra caramba o jogo, eu tava jogando ele de noite e por causa do LoLzinho eu acabei abandonando. Só que eu sou desapegado em relação a essas coisas. Eu acho que chega assim um momento, eu vou até responder a pergunta que você fez pra Márcia, Dan. Chega um momento que eu olho e falo assim, cara, eu já tive a experiência que eu queria ter com esse jogo. E eu largo. Eu vejo muitas pessoas baixando aplicativo pra traquear o backlog dos jogos e saber, não, o que tá faltando. Maluco, se eu faço isso, eu acho que eu vou ficar doido. Eu prefiro desapegar. Não, gente, já tem preocupação demais pra você fazer essa planilha de backlog. Não. Pelo amor de Deus, não. Eu tenho uma divisão mental. Isso que o Coelho falou, eu acho, assim, essencial. É um pensamento ótimo de todo mundo ter. Tem coisas
jogos que chega um momento que, igual a gente já brincou aqui, eu e o Dan, acho que a gente já brincou do Hollow Knight, que alguns jogos terminam um conceito muito abstrato. aberto. É muito abstrato. Então, assim, tem jogos que você joga bastante e você não necessariamente chega no final, mas você sente que você já absorveu a experiência dele. E ok largar. Tem coisas que eu sinto que eu cheguei num ponto que eu posso fazer tudo que eu ainda não fiz no jogo, zerar ele de várias formas, que a minha experiência não vai fugir muito do que eu já tive. Então, se eu tô querendo largar e a experiência já foi absorvida, eu fico super em paz. Eu não me sinto pressionada. Agora, tem jogos que eu sinto, tipo Death Stranding mesmo. No fundo da minha cabeça, um dia eu vou voltar pra ele. Um dia eu vou. Deus sabe lá quando. Esse pensamento do tipo, um dia eu vou voltar. Um dia eu vou, deixa ele quieto lá. Porque é um jogo que eu joguei até um ponto que eu sinto que eu não tive ainda a experiência total que ele pode me proporcionar. Eu também. Essa é a única divisão que eu faço. De jogos que um dia eu volto e jogos que, pronto, acabou. Se um dia eu pegar de novo, eu vou pegar desde o início. Márcia, eu tenho uma dívida com o Pablo Miyazawa, porque quando eu comecei a jogar o Death Stranding, o Pablo, ele veio falar comigo no Twitter. Dan, quando você chegar no momento que virar a chave, você vai saber que momento é esse. Eu tô doida, eu quero muito. E você isso. vai vir falar comigo e eu quero conversar com você sobre esse momento do jogo, mas eu não vou te falar o que é. O coitado tá esperando até hoje. Pablo Miyazawa, se estiver escutando esse episódio, por favor, me perdoe. Eu sou muito seu fã, não fique triste comigo. Um dia nós dois vamos lá falar com ele. Paulo, virou a chave. A gente vai fazer um episódio aqui, Death Stranding 7 anos depois, sabe? Review de Death Stranding, 10 anos depois do seu lançamento. Cara, mas Márcia, eu acho que Death Stranding até é um exemplo atípico de um jogo que, se você largar ele e daqui a um tempão você voltar pra ele, talvez seja bom. Sim. Porque as pessoas que jogaram deixaram um rastro ali que vai facilitar um pouco a sua jornada, não é, Dan? De certa forma sim, mas o problema é que ele é um jogo que ele tem muitas mecânicas, sabe? Se você desandar um pouquinho ali, esquecer... Eu sinto que eu larguei numa parte bem inicial, então em questão de mecânica do jogo não vai me atrapalhar tanto. E eu acho até bom, assim, eu tô deixando super à vontade. Quando Deus quiser, estarei pronta. Eu me lembrei de um jogo que é o contrário do que eu acabei de falar, que eu abandonei e eu depois zerei e eu fiquei muito triste de ter abandonado quando ele lançou, que foi o Journey. Nossa! Coelho, vamos acabar o episódio agora aqui, você vai lá jogar Journey agora, por favor. Não, eu zerei o Journey, só que quando eu zerei não tinha mais ninguém online, tá ligado? Mas, Coelho, olha, se serve de consolo, eu joguei ele inteiro sozinha também, mesmo podendo não ter jogado sozinha. Nossa, mas quando eu leio os relatos das pessoas, cara, que jogaram com aquela É funcionalidade... uma experiência que você pensa, nossa, perdi. Eu perdi, porque você não saber que aquele NPC ali, na verdade, não é um NPC, era uma outra pessoa de verdade. Sim. Cara, é uma parada que eu ouço as pessoas falando com muito carinho e eu não tive essa experiência. Esse jogo, ele mudou a minha ótica de videogame, assim. Ele me bateu muito forte, era um momento muito complicado da minha vida, e ele bateu muito forte, assim. E eu dei sorte, porque eu não joguei ele no lançamento, mas eu joguei quando ele saiu na Plus, no PS4. Então, tipo, muitas pessoas pegaram ele de graça e, por consequência, tinham muitas pessoas jogando. Então, ele meio que reativou, sabe, a comunidade. Eu joguei ele todo acompanhado, todo, assim. Não teve nenhum momento que eu estivesse sozinho. Nossa, eu joguei completamente sozinho. Acho que, não sei se não tava conectado na internet, videogame, não sei. A gente tá indo pra nossa reta final aqui do programa já. Acho que vale a gente comentar, pelo menos, sei lá, citar um comfort game que a gente tem, que é aquele jogo que a gente não abandona e que às vezes até pode fazer a gente abandonar outros jogos, talvez. Eu não sei. Ele pode ser o inimigo e ao mesmo tempo o aliado nosso aí nessa coisa de abandonar videogame. Coelho falou do Tetris lá no início, né? Mas você tem algum outro jogo ou é o Tetris mesmo, assim? Não, eu tenho 3. Eu não vou repetir o Tetris 99, mas os meus outros 2, curiosamente, um deles é Tetris também, que é o Tetris Effect no VR. É muito bom, né, cara? Ai, a gente queria muito jogar. É tipo assim, Márcia, você vai colocar um headphonezinho e você vai pra outra esfera cósmica, assim. É muito gostoso jogar Tetris Effect. Você esquece do mundo, assim, totalmente. Então ele é full comfort game quando eu quero esquecer de tudo, assim. Às vezes eu jogo um pouco depois de trabalhar bastante durante o dia e eu só quero descansar, eu vou lá e jogo Tetris Effect. Ô, Márcia, ele tá no Game Pass, Márcia. Não, tá, eu já dei play outro dia, mas aí eu dei play e falei assim, não é minha vibe hoje. Entendi, eu não joguei. Mas será que não é mais melhor deixar pra jogar no VR? Então, eu queria muito jogar no VR, pra ver como que é, mas, né? Ah, amiga, acabando a pandemia, vamos encontrar. Eu levo o Quest. Nossa, urgente, é um festaço, games, amigos e games. Vamos, vai ser ótimo. O outro jogo também é no VR, que é o Beat Saber. Beat Saber não fica velho nunca. Isso é muito bom. É muito bom. Muito. Ai, que saudade de jogar isso. Cara, é inacreditável de tão gostoso que é jogar esse jogo. Nossa, Beat Saber é maravilhoso. Eu queria um VR só pra Beat Saber. Eu não queria jogar mais nada. Era só Beat Saber.
E você, Márcia? Gente, eu acho que eu não tenho. Nossa, que triste. Eu tava pensando aqui, eu real não tenho. Eu não tenho nada que eu volto. Porque as coisas que eu gosto de jogar, as coisas que me pegam mesmo, são jogos que meio que tem fim. Entendi. Eu não consigo ficar sempre voltando pra jogar desde o início. Tanto que eu acho que isso até me deixa um pouco agoniada. Igual, por exemplo, agora. Agora eu tô querendo muito um jogo pra todo dia, depois que eu terminar tudo, ser assim, meu momento de descanso, vou jogar. E eu não tenho nada. Isso é muito triste. Poxa, mas... Aí eu tô no processo de achar alguma coisa pra preencher esse vazio. Fiquei triste aqui agora. Nossa, gente, é muito triste. Eu fiquei muito triste enquanto eu pensava qual que era o meu. Eu achava que era Stardew Valley. Eu achava. Mas não é, porque foi uma vez. Eu joguei uma vez e acabou. Eu não jogo mais. E eu não volto lá. Então, assim, não é. Não tem. Você vai encontrar o seu. Você vai encontrar o seu em algum momento. Kirby, amiga, Kirby. Então, é porque eu fico nessa coisa de, assim, eu sou uma pessoa que meus gostos mudam muito. Então, assim, a cada 6 meses, a minha cor preferida, a minha comida preferida, o meu filme preferido muda. Então, eu não consigo ter uma constante sempre. Pra mim é muito difícil. Eu tenho que ficar achando coisas novas. E aí eu vicio com muita intensidade. Eu só penso naquilo, é tudo que eu quero, só aquilo. E aí acaba. E aí vem outro. É bom, pelo menos você não sofre muito. Tudo é bom e ruim na vida, né? É verdade, é verdade. Cara, o meu comfort game, eu tenho 2, na verdade. Um, ele é recente, que é Breath of the Wild. Olha só, não foi o Coelho que citou, fui eu. Obrigado, Dan. Quase que eu me esqueço hoje. Inclusive, recentemente eu voltei a jogar um save que eu tinha lá no Switch, que já tava começado, mas eu não tinha terminado e tal, e aí eu voltei a jogar, e aí eu tô redescobrindo o jogo e encontrando áreas que eu não me lembrava de ter ido. E o Zelda, ele tem muito isso, ele é um jogo que, se você quiser que ele seja relaxante, ele pode ser, sabe? Ele também pode ser tenso, se você procurar atenção. Então, no fim das contas, ele consegue cumprir um pouco esse papel. E o outro, que é o meu comfort game, que eu tenho até um pouco de vergonha de falar, e sei que serei cancelado por falar, é o FIFA. Nossa, não imaginava. Real. Pois é, as pessoas não Eu vou imaginam. abster de comentários. Mas eu vou dizer por quê, e agora eu vou largar completamente a minha modéstia aqui, tá? Eu sou muito bom no FIFA. Modéstia à parte mesmo, assim. Então, tipo, eu entro pra jogar online e normalmente eu jogo bem. Então, quando eu entro e eu fico ganhando, eu me sinto uma pessoa maravilhosa. Eu fico assim, nossa, como eu sou bom em alguma coisa na vida. É um carinho no ego, né? É, alguma coisa eu sei fazer bem, sabe? Então, que merda que eu FIFA, né? Mas tá bom, sabe? Ah, que merda não, pô. É um jogo que eu jogo meio no automático, sabe? Tipo, eu boto ali, às vezes ouvindo um podcast, às vezes ouvindo uma música. Porque é um jogo que ele não tem nada a acrescentar, né? Você só joga ali, passa um tempo. Às vezes eu faço isso com o Tetris 99 também, sabe? Mas você é bom no Tetris 99? Não, eu só terminei uma vez o Tetris 99, só peguei o primeiro lugar uma vez. É triste, eu queria ser bom. Eu fico vendo o Prandas lá no Twitter postando lá, primeiro lugar. O Prandas é a única pessoa que eu tenho inveja no mundo. Porque o Prandas, ele é bom no Tetris 99. Eu jogo esse jogo desde que ele lançou, até hoje. Eu nunca consegui ficar em primeiro, cara. Mas mesmo assim é muito bom de jogar. Ah, gente, eu vou mandar os abuzetas cortar essa parte que eu falei do FIFA, que eu tenho certeza que eu vou ser cancelado. Não vai, não. Eu vou salvar e vou fazer um exposed. Dan diz que, além de jogar FIFA, ele ainda fala que é muito bom. Olha só que coisa linda. Bom, gente, agora sim a gente vai chegando aqui pra nossa reta final do Final Level Cast. Esse papo foi um papo bem reflexivo, né? Nossa, a gente aqui explorou assuntos bem profundos e falamos de histórias. Foi bem legal, eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também. Eu adorei também, nós três. Normalmente a gente tem um convidado e a gente bate papo entre 4 pessoas, mas hoje estamos só em casa aqui, nós três, na nossa caverninha, falando sobre o nosso comfort assunto. Porque se deixasse, eu acho que dava pra gente conversar umas 2 horas sobre isso. Pois é, cara, esse papo dá muito assunto mesmo. E, gente, deixa o feedback pra gente, né? Manda lá no grupo do Telegram. A gente sempre pede pra galera entrar. A gente respondeu as perguntas da galera que mandou lá no grupo, então a gente tem ativado bastante o grupo. E passa o feedback pra gente se vocês curtiram esse formato aqui, né? A gente fez um pouquinho diferente, sem convidado. Foi um papo um pouco mais reflexivo, né? Eu achei que ficou legal. Então, se vocês tiverem curtido também, vocês mandam lá no grupo. Aproveita e entra lá, manda um e-mail pra gente, manda tudo. Não, Márcia? Isso mesmo, manda pra lá, manda as perguntas também lá no nosso Telegram, igual a gente respondeu hoje. Aí manda no Telegram, entra no nosso grupo que, além de mandar perguntas, etc, rola uma conversa maravilhosa lá. E tem o nosso e-mail também, pra você mandar uma história bonita, um poema, enfim. É verdade. O que o seu coração mandar. Bom, então a gente vai ficando por aqui, né? Nossas redes estão na descrição. Você consegue ver as redes da Márcia, do Coelho, as minhas. Não sei se a do Cardoso já tá aqui. Eu falei que ia botar, ele disse que não queria, mas eu vou colocar sem ele saber. Ele vai descobrir quando escutar esse episódio aqui. Ele vai descobrir que está lá nas redes sociais dele, porque ele não quer ser influencer. Mas vai ser sim. Vai ter rede social pra galera te seguir. E não adianta
adianta dizer que não vai. Não, é isso aí, vai ter mesmo. É isso aí, Ele vai não. abrir as redes amanhã e tá lá cheio de seguidor. Ele falou, nossa, o que aconteceu? Gente, não sei, não faço a menor ideia. Exatamente. Bom, a gente vai ficando por aqui, gente. A gente se vê semana que vem, né? Toda quarta-feira, 10 da manhã, a gente tá de volta, né, não, Coelho? E tem que lembrar sempre da galera deixar o follow lá no Spotify ou em qualquer agregador que você use. Sempre tem aquele botãozinho Exatamente. de favorito, follow, cada um é um nome diferente, pra poder receber as notificaçõezinhas, galera. É isso aí. Tamo junto, ó. Quarta-feira, 10 horas da manhã, religiosamente. Isso aí, gente. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. valeu, gente. Este podcast foi editado pela Maremoto.